Dário, te agradecer, o Dário Micael Aurélio da Silva tá com a gente, Dário da Mil Coisas, da Rede Clipe. Dário, boa noite, tudo bem, Dário? Boa noite, Rogério, feliz por termos voltado para a bandeira laranja, né? Toda semana agora a gente fica com o coração na mão. Amanhã pode ser vermelha, ainda bem que voltou para laranja, mas eu creio que essa política do governador, nós vamos falar daqui um pouquinho, eu acho ela muito equivocada, viu, Rogério? Esse estilo que é feito isso aí, para te ter uma ideia, Caxias no ano passado, nesta mesma época, 100% das UTI estava ocupada. Entendeu? Hoje está com 70%, 71%. Então, assim, aqui na nossa região, as doenças respiratórias, sempre nessa época, lotam as UTI. Um dos motivos, Dário, de convite para vir aqui no estúdio, te agradecer essa gentileza, de estar aqui ao vivo, direto com a gente. Vamos engatar direto o assunto aqui, que tem 2, 3 assuntos, mas como é que para quem é lojista, no teu caso, que comanda, juntamente com a família, enfim, várias lojas, enfim, depende, o comércio o teu trabalho, enfim, Rede Clipe, Mil Coisas, enfim, todo esse trabalho. Como é que ficar a terceira semana seguida com o coração na mão? Sendo que você segue em tudo o que é determinado. Rogério, tudo que é pedido para nós fizemos. Eu acho uma injustiça culpar os lojistas, porque uma pessoa entrou no hospital, a loja é culpada. Os lojistas de Farroupilha, do centro de Farroupilha, do centro de compras, não são culpados, Rogério. Te digo isso, a gente faz todos os protocolos. Hoje eu passei numa agência bancária aqui em Farroupilha, no centro, na Pena de Moraes, era 10:30 da manhã, tinha 40 pessoas, não tinha separação de ninguém, tá? Os lojistas de Farroupilha, eles têm que colocar adesivo dentro das lojas para ter 1 metro, 1,5 metro de distância. Os bancos não precisa, faz a fila, não tem distância, as lotéricas não tem distância, e o culpado é nós lojistas. Na hora de pagar a conta, é o comércio que tem que fechar. O comércio é que tem que fechar. O governador do estado do Rio Grande do Sul está equivocado. Tanto que o doutor Vitor Sorrentino é um médico de Porto Alegre, eu acompanho esse doutor há 8 anos, não é de hoje, eu acompanho os trabalhos, artigos que esse médico escreve. Ele desafiou qualquer membro da saúde do governo do estado do Rio Grande do Sul para provar para ele que fechar comércio ia resolver o problema de aumentar ou ter mais doença ou menos doença do Covid-19. Ele diz que é uma política equivocada. Pesquisem, vão na internet, Dr. Vitor Sorrentino. Ele é um médico que disse isso. Daqui a pouco, se fosse eu, lojista, o Dário tá puxando o braço pro lado dele. Mas foi um médico que falou isso. Bom, Dário, e na prática, como é que tem sido, digamos, nesses mais de 100 dias, claro que fala por ti, mas digamos até pela tua liderança, pelo teu contato, o comércio, puxando assunto para Farroupilha, para a região, né, que o senhor tem contato com a Rede Clipe, que é no estado, fora também. Sim. Como é que o lojista tá conseguindo? Tá difícil, Rogério, tá muito difícil. Assim, eu tenho um colega em Porto Alegre, que, para te ter uma ideia, ele tem 5 lojas, 4 em colégio. Os 4 melhores colégios ele tem loja, então essas 4 já morreu, estão fechadas. A do centro, que ele tem do lado da Santa Casa, do dia 18 de março para cá, ele conseguiu operar só 17 dias. Tu imagina, para um empresário, para qualquer pessoa ficar sem esse rendimento? Infelizmente, o doutor Ronaldo Lara Rezende falou aqui que muitas empresas iam quebrar. E ele, como um homem da justiça, ele tem uma visão muito importante, até como parece até que ele é do comércio, lojista, ou pode ter algum parente dele que seja, mas ele falou que ia quebrar, e realmente nós corremos um risco sério de quebrar, Rogério. Não adianta o pessoal às vezes, vamos isso, aquilo, mas corre-se o risco de fechar muitas lojas, pequenas lojas. Antes do Covid, já tinha colega nosso vendendo móveis, fechando, tipo assim, Rogério, dá até pena, um móvel que custa R$500, o cara oferecendo por 100. Tu fica até triste de ver aquilo ali. E infelizmente, se nós continuarmos nesse vai e vem, vai fechar muitas empresas, e as que conseguirem sobreviver vão ter bastante dificuldade em função de tudo isso. Aqui em Farroupilha, porque a curiosidade que a gente tem, Dário,
a maioria do pessoal tem esse gás, né? Tem essa reserva para manter, passar de 110, 115 dias que seja, um pouco mais, um pouco menos, para bancar funcionário, para bancar aluguel, tudo se negociando, enfim, mas sim, não é tão fácil assim. Rogério, eu te diria assim, ó, pelo que eu conheço, pelo que eu converso com as pessoas, talvez uns 30% teriam, assim, 30% dos lojistas, tá? Que aqueles que condições de ainda teriam de suportar. 70% talvez até sobrevivam, mas vão ter uma dificuldade muito grande para poder continuar as suas operações comerciais. Outro aspecto, Dário, caso no tempo que eu vou dar uma corrida aqui, e as lideranças, não é questão de buscar, de ir atrás, de criticar, mas as lideranças num todo, tanto do comércio como das entidades daqui, de fora, as federações, as confederações, têm dado assistência para vocês, lojistas? Olha, que são realmente quem sustenta, quem banca eles? Sim. O nosso pessoal local aqui, as 3 entidades que eu acompanho no grupo de WhatsApp, a SIC, a CDL e o Sindilojas, eles têm tido bastante esforço, reunião com o prefeito. Só que, quanto nós não pressionar o governador, nós vamos estar enxugando gelo aqui. Nós vamos estar enxugando gelo por quê? Porque o governador lá, a bandeira é vermelha, a bandeira é laranja, a gente fica com o coração na mão. As entidades estaduais, Rogério, ficam sempre em cima do muro. Sempre eles ficam em cima do muro. Eu conheço essa turma aí já faz uns 10 anos. A FCDL, quando eu disse em 2013 que o presidente era um picareta, um malandro, aqui em Farroupilha eu recebi muito olhares feios e alguém até deixou de falar comigo por um tempo. E ficou provado agora há pouco que o cara era picareta, sem vergonha e queria ficar a vida toda lá, tá? Essa aí, ó, também estão sempre em cima do muro, tá? A FEComércio, o que a FEComércio faz? A FEComércio, ela faz aquele jogo assim, ela finge que nos defende, na realidade pressiona os sindicatos, os sindilojas, ela pressiona. Tu quer ver uma coisa? Tá? Digamos que a gente quisesse fazer um movimento em Porto Alegre para levar 200 ônibus em Porto Alegre, mesmo que fosse com 20 pessoas cada um. A própria FEComércio ia dar um jeito de esvaziar esse movimento. Eles iam, porque eles precisam de dinheiro para tocar o sistema S. A FEComércio finge que defende os lojistas, mas ela não defende, ela não enfrenta governo nenhum. Agora já, a FEComércio de Santa Catarina é diferente, ela enfrentou o governador de lá quis engrossar e lá o comércio ficou 10 dias fechado, não fechou mais, estão operando. Agora à tarde eu tive contato com um colega meu lá de Santa Catarina e eles estão operando normalmente lá, não tem negócio de bandeira, não tem nada, e estão tocando as empresas deles. Agora, ficarem culpando... Rogério, se tu for no centro de Farroupilha hoje, é difícil tu achar mais que 4 ou 5 pessoas dentro de uma loja. Não existe isso. E a gente assim, ó, e nós ficamos quieto, entendeu? O que nós precisamos, além de fazer as reuniões aqui com o prefeito, é organizar para nós pressionar o governador lá. Só que eu tenho certeza, se começar um movimento no estado, a própria FEComércio vai tentar esvaziar esse movimento. Sugestão é os prefeitos com as entidades e direto com o governador. Não, o que tem que acontecer... Pressionar dessa forma? O que teria que acontecer seria os lojistas, entendeu? Junto com as entidades locais, nós marcar uma data, todo mundo marcar uma data, a gente ir de carro, marca um domingo, vamos de carro, vamos levar 1000 carros em Porto Alegre, cada um vai com o seu carro, leva 2, 3, vamos de ônibus, bota 20 pessoas no ônibus e pressionar o governador. Quanto o governador do Rio Grande do Sul não for pressionado, ele vai fazer isso aí que está fazendo, está deixando, e vai quebrar um monte de empresa, não tem outra saída. O comércio é um dos mais... que está apanhando mais e vai ter o resultado num todo, é o comércio? Não, é o comércio sim, porque ele está na ponta, mas tem indústria aqui em Farroupilha, que vende muito para São Paulo. Ontem eu fui visitar um amigo meu que mora no 1º de maio, ele disse, olha, eu estou em casa porque ia 2 caminhões por dia de produto, de suco, para São Paulo e agora não vai nenhum. Então, assim, ó, vai ser afetado também a parte da indústria. O comércio, o problema é que o comércio fica fechado e a indústria está fechando porque ela não tem para onde
para quem vender. Dário, e os nossos deputados aqui da região, a gente tem uma deputada em Farroupilha, Caxias do Sul tem 3 deputados estaduais, enfim, a região não tem como eles nos ajudar nesses mais de 100 dias apareceram? Olha, a Francis, eu tive contato com ela, né? E aí? O que ela pôde fazer, que estava no alcance dela, ela ali quando estava na bandeira para trocar, enfim, ela se esforçou. Só que parece assim, ó, que o governador recebe ordens do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que faz a cabeça do Dória, faz a cabeça do nosso governador, e o negócio deles é o seguinte, parece que é esculhambar mesmo com a economia, é fazer politicagem. Então não adianta, isso vai ter que ter uma pressão de lojistas, comerciantes, comerciários, porque os comerciários, a partir do momento que as empresas começarem a fechar, os comerciários vão perder o seu posto de trabalho, e isso vira tudo um problema. Dário, deixa eu fechar, eu sei que está com algumas anotações, de repente assuntos que o senhor gostaria de tocar, mas deixa eu dar uma guinada no assunto, porque sempre é importante ir direto na fonte. Zum 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 na cidade, Dário, e até acho que foi o Glaci que te lançou alguma coisa, o senhor está afiliado hoje ao DEM, sim, ao Democratas. Eu sou afiliado ao DEM. E de repente é uma terceira, quarta via. Dário está a fim de concorrer, vamos falar diretamente, sem rodeios aí. Assim, Rogério, o que aconteceu, né? Em reunião do DEM, o DEM solicitou se tinha algum nome que queria participar do processo eleitoral. Eu coloquei o meu nome lá, segundo os associados e a comissão do DEM aqui de Farroupilha gostaram do nome, então meu nome está lá à disposição, para ver né, se o DEM vai homologar esse nome. Segundo eles, gostaram muito e esse é o caminho. Eu como empresário, Rogério, assim, ó, eu na realidade eu não preciso entrar na política, entendeu? Eu não preciso, porque eu tenho as minhas atividades. Se eu quiser montar uma empresa em qualquer lugar do Brasil, eu tenho amigos meus que com 2, 3 telefonemas eles me mandam mercadoria para me abrir sem problema nenhum. Só que assim, ó, a gente está cansado de tomar tapa na cara. A gente toma tapa na cara todos os dias, né? Teve um domingo agora que esse dia chegaram lá, simplesmente fecharam a minha loja lá, né? Tinha pouquíssima gente no centro, e fecharam e deu, tá? E assim, ó, alegando o quê? Porque estavam permitido trabalhar. Foi domingo retrasado. Assim, ó, o centro de compras não ia trabalhar, tá? Daí botaram aos 48 segundo tempo, botaram o centro de compras. Porque eles ficaram me ligando. O que eu faço? O que eu faço? O que nós fizemos? Falei com o prefeito. Aí falaram com o prefeito colocou eles. Eu pedi pro Pedroso, eu tô numa situação complicada. O que podemos fazer? Aí Pedroso, eu tenho que consultar as entidades, né? E não sei se ele consultou ou não, talvez não consultou, mas simplesmente foram lá e fecharam a loja. Aquele dia, Rogério, aquele dia que fecharam a loja, entendeu? Olha, eu saí da loja, eu chorei aquele dia, sabe? Tu vê a tua loja sendo fechada de uma forma arbitrária, eu chorei. E aquele dia eu decidi e falei pro pessoal do DEM que eu ia entrar no processo eleitoral, agora já que né, a gente leva tapa na cara, tá na hora dos empresários também começar a se envolver para não tomar mais tapa na cara e não deixar que os outros empresários tomem tapa na cara. Ou seja, Dário, o senhor tá à disposição do DEM para ser uma segunda, terceira via que seja? Eu tô à disposição, Rogério, do DEM para o que o DEM aceitar ou precisar, né, ou quiser, né? E eu já digo para a população de Farroupilha que não existe eleição assim. Tem gente falando na cidade que já parece que já está garantido tudo, coisa e tal. Eu nunca vi isso em eleição nenhuma, né? Nem o Majone também, na áurea dele, talvez ele tinha que disputar eleições, às vezes, voto a voto. Então, tem gente dizendo que vai fazer uma grande administração, até um desrespeito com Avelino Majone, que eu considero que foi o melhor prefeito de Farroupilha, né? Então, o máximo que o Dário conseguiria seria atar os cadarços do sapato do Avelino Majone. Né? Isso que, mesmo se um dia eu for candidato, eu vou dizer isso, porque esse homem fez muita coisa, às vezes com poucos recursos. Dário só responde, tá à disposição? Sim, tá. Tô à disposição. E uma coisa só, Rogério,
voltando agora para o nosso problema aqui, né? Só te adiantar, dar uma olhada no teu texto aqui, ó, que o Dário já fez algumas anotações. O Genuíno Zucco, da direção, proprietário do Hotel DiCaprio, de Hotel DiCapri, concordo com o nosso amigo Dário quanto às decisões equivocadas do nosso governador. O problemão que isso está causando é que, divulgado pelo Estado, que na próxima semana a região sul entrará com bandeira vermelha, essa notícia faz um estrago, Dário, muito grande para quem viaja, por exemplo. Acontece que quem viaja costuma fazer a programação, e essa história 3 semanas seguidas, ele divulgando que a bandeira vermelha, por exemplo, a questão aqui do Genuíno está colocando toda a rede hoteleira. Sim. Rogério, acaba. O ramo do negócio, ele precisa de previsibilidade, previsão para as coisas acontecerem. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina não faz isso. Santa Catarina acabou de levar uma empresa que ia gerar 2.000 empregos, ia ser em Gravataí, vai ser agora em Itajaí, entendeu? Então, assim, aí nós vamos perdendo, nós tomamos orgulho desse gaúcho, mas aí a gente não consegue pagar os funcionários públicos em dia, as nossas estradas são cheias de buraco, e a gente tem orgulho de ser gaúcho, que nem diz o meu amigo Clóvis Tramontina, né? A gente tem orgulho não sei de quê. O detalhe, Dário, é só o seguinte aqui, que o assunto é bem profundo, que o Genuíno Zucco está abordando aqui do Hotel DiCapri, esse assunto, em detalhe que ninguém aborda esse assunto, nenhuma autoridade leva para adiante esse tipo de assunto. Essa história de decretar a bandeira vermelha no meio da semana, um pouquinho depois, isso aqui para a rede hoteleira, ponto. Rogério, isso aí, ó, o Vitor Sorrentino, até eu te dou uma sugestão, eu vou entrar em contato com ele. Faz a ponte aí. Para você fazer uma entrevista com ele aqui, ele prova que isso é um equívoco, e estão enterrando a economia do Rio Grande do Sul, estão querendo falir vários pequenos empresários. Por quê? Porque tem algum interesse que a gente não sabe qual é, mas que tem. A Ciliane faz um comentário, Ciliane Maqueto. Dário, eu estou te ouvindo. Realmente o comércio não tem essa culpa que é atribuída, nem as escolas, principalmente as particulares. Estou com a minha empresa fechada há 106 dias, sem receber nada, e com os salários para pagar e todas as obrigações de uma empresa. Precisamos mudar a realidade, fala a Ciliane. O Fernando Ramos dá uma guinada, lojas fechadas, políticos fazendo reuniões, preocupados com as eleições municipais. É vergonha, enfim. Eu creio assim, viu, Rogério? Eu fico muito chateado com isso tudo que está acontecendo, né? Fico muito triste de ver os colegas ali lutando, a gente lutando para ter um comércio. Às vezes é um esposo, é esposa, um casal ali trabalhando e simplesmente pode 10, 15 anos de trabalho, pode ser agora se alguns casos até já foi todas as economias da família, né? Então tudo que estava programado, digamos, é que vem as teorias, não, é nesse momento que tem que pegar a reserva, sim, tudo bem, só que a reserva já foi, aquela reserva que era para aumentar a empresa, que era para comprar equipamento novo, que era para botar mais gente trabalhando, acabou. É que tu chega uma hora que a tua reserva se vai, entendeu? A reserva vai, mas as contas ficam. Por exemplo, o governo federal, ele alongou o Simples, mas aí tu vai ter horas que tu vai ter que pagar 2 Simples, o Simples do passado e o Simples do presente. Então tudo é muito complicado e eu creio assim, ó, se nós não tivermos uma pressão a nível estadual, entendeu? Assim, forte, né? E isso era a FEComércio que teria que puxar isso aí, mas eu não acredito muito que a FEComércio vai fazer isso aí. Mas é uma puxada que tá dando aqui, Dário, numa boa, sempre com o Dário é agregador, tem uma marca do Dário a vida inteira que é agregar, mas a questão de dar uma puxada na classe política, na classe das lideranças também, que de repente mudar, porque está sendo tudo muito educado, mas tem que cuidar também, Dário, aí o senhor vai responder pra gente, mas o Dário não está preocupado com a vida? Tem que cuidar da vida, a saúde. Eu estou preocupado com a vida, entendeu? O meu pai, hoje, ele veio pro meu aniversário aqui, que foi dia 1º de julho, e há 5 dias, né? Hoje ele voltou para Alegrete. É claro que eu estou preocupado, ele tem 85 anos. Só que esse discurso de preocupação com a vida, né? O ano passado não tinha essa preocupação. As UTIs estavam lotadas aqui, não tinha essa preocupação. Então, assim, ó, a gente começa a ver que é tudo um jogo político, um jogo de interesses.
Dário, eu vou te agradecer, quer dar um toque teu final aqui, Dário? Tem, assim, ó. Então, assim, ó, nos bancos não tem o vírus, nas lotéricas, no material de construção. Hoje me mandaram uma fila dos R$600 numa cidade de Amaral, a fila acho que com mais de 100 pessoas. De certo, lá não vai o Covid, né? Tem lojista, Rogério, nosso aqui, que ele vende a crediário há 30 anos. Então ele tem um bom número de clientes no crediário. Tu imagina se nós não pudéssemos abrir amanhã, aí ele não vai poder receber nem os crediários dele, como é que ele vai pagar funcionário, como é que ele vai pagar os aluguel, enfim, todas as despesas dele. Ele precisa abrir a empresa. Dário, tem gente cumprimentando aqui, só fazer um registro aqui, o Luiz Francisquini, o Didinho, que ele faz uma ligação Farroupilha Santa Catarina, aqui em Joinville, está tudo aberto, Dário, porém com fiscalização forte para o cumprimento dos protocolos. Mas é claro, é tranquilo, assim, ó, aqui em Farroupilha, o comércio todo está cumprindo os protocolos, e se alguém não tiver, basta a fiscalização, diz, olha, você cumpre o protocolo, então você vai ter que fechar as portas até se adequar, mas nós temos, Rogério, todos estão cumprindo o protocolo, Rogério. Uma coisa, Rogério, aquela pistolinha para testar a febre, termômetro, era uma dificuldade. Eu consegui com o importador e passei vou passar para 50 colegas a preço de custo. Não estou ganhando nem um centavo. Por quê? Porque estava havendo uma exploração em cima da necessidade. Então, devo receber agora essa semana esse material, mas não estou ganhando nem um centavo, passando a preço de custo para aqueles colegas que precisam. Só para salientar, falando de aumentar, é uma coisa que pouca gente fala também, foi confirmado aqui, até a direção do hospital falou, aumentaram mais de 700% medicamentos usados em UTI. A mais de 700%. É aceitável isso? É esse tipo de empresário que é ganancioso, entendeu? Que é ganancioso e não está preocupado com a vida. Deixa eu ler rapidinho aqui. Glória Dresch tem que pressionar mesmo o governador André Razeira. Essas são as novas façanhas do Estado. O Leandro Rodrigues, seu Dário está coberto de razão, tem que pressionar o governo de outra forma. A Diva Molon, se o Dário pudesse divulgar o contato direto com ele, nós temos grupos aqui para a gente poder também participar dessas manifestações, se possível, tudo com muito cuidado. Depois dá para dar um toque. Sim. Tá, embora o Dário, pessoal, quer passar um contato, Dário, direto contigo aí? Não, o pai na loja? Só na loja, qualquer uma das nossas 3 lojas vão estar disponível. Ou na Rede Clipe ou na Mil Coisas? Na Mil Coisas, nas 2 Clipe, pode ter o nosso contato. Outro lado aqui, o Alexandre Sebem. Desculpe, mas se em 15 anos um empresário não tem uma boa reserva de emergência, então tem que fechar mesmo, pois não sabe administrar. Pergunta pro Dário se ele teve algum caso de Covid na família. Não posso ficar calado com tanta asneira, diz o Alexandre Sebem. Tu vê que tem os dois lados. Olha, Alexandre, eu não tenho nenhum caso na família, graças a Deus, né? E talvez tu não seja empresário, por isso que tu diz isso. Eu conheço empresas, às vezes, que estão com 20 anos e estão sujeitas a fechar diante dessa dificuldade. Agora, a minha indignação é culpar o comércio por isso, entendeu? Né? Eu gostaria de conversar com ele um papo reto aí, porque a asneira talvez ele é outro termo, ele não sabe o que é asneira, talvez, esse rapaz. Dário, muito obrigado. Qualquer novidade nos mantenha informado, tá, Dário? Obrigado. Pessoal, e o detalhe é o seguinte, importante, empresários mostrando a cara também, porque muitas vezes deixam, né, só para entidade, que é importante, enfim, mas se manifestam, né, tia, ainda mais quando tem um canal aberto aqui na Rádio Espaço para se manifestar, porque chega um ponto, talvez só quem está sentindo na pele o drama todo sabe, enfim, Dário, muito obrigado aí, qualquer novidade, por favor. Obrigado, hoje.